Olá, meu nome é Luiz Henrique e estou apresentando o podcast O Melhor Conselho de Serviço, que tem como objetivo divulgar as melhores práticas do setor de serviço. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho, então aproveite e assista até o final. Peço que se inscreva no nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, e no nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial. E lembrar que esse episódio é patrocinado pela Sebrae, Central Brasileira do Setor de Serviços, que tem como pauta difundir as melhores práticas para o setor de serviços em defesa e divulgar o que tem de mais novo para o setor de serviços. É com a pauta geral da Sebrae. E eu hoje vou entrevistar duas pessoas, e eu vou ler o nome aqui, é o Gabriel Stevano Giannoni e o Henrique Lira Maia, que os dois trabalham na Bank. Então, muito obrigado por terem vindo aqui hoje, uma grande honra. Eu vi aqui, antes da gente começar o podcast, eu vi aqui que você estudou na ISE. Isso. E você fez um curso de conflito, né? Eu fiquei curioso. Esse curso de conflito, eles também ensinam psicologia e defesa pessoal? Como é que é? Só a parte técnica? Foi muito interessante. Né? Eu escolhi, inclusive, fazer essa imersão, a gestão de conflitos para a alta liderança. E hoje a grande falha das empresas na alta liderança é exatamente os conflitos e como você os gerencia durante a sua jornada de trabalho. Então, ele traz as evidências de casos reais que foram executados em empresas de diversos locais do país, para que, em conjunto, você consiga construir as saídas, tome as decisões em cima daquele caso real que aconteceu e que o desdobramento dessa decisão qual você tomou em relação ao conflito, ele gera um resultado final. Nem sempre eles são os resultados que nós esperamos. Esses dois cursos não tem. Nem defesa pessoal, nem psicologia pessoal. Você faz a parte. Essa faz a parte. Essa é curricular. Falando de método, a Anthony se posiciona como modelo de soluções financeiras. E aí, como ela se posiciona assim, eu queria saber, dá para equilibrar a agilidade de uma fintech com a exigência que o Banco Central exige? Vocês conseguem equilibrar isso? Como vocês fazem? Bom, a gente, hoje o método é a instituição de pagamentos. Então, cada player no mercado financeiro, seja ela uma instituição financeira, um banco comercial, um banco de fomento, uma cooperativa, o Banco Central ele tem um conjunto de regulações e exigências para cada player no mercado. A gente escolheu ser uma instituição de pagamento porque a gente entende que dá essa agilidade. Existe uma série de responsabilidades que o IP carrega perante o Banco Central, mas existe também o que ela pode fazer e a agilidade com que ela pode fazer. Então a gente entende que a instituição de pagamento ela é muito, vamos dizer assim, é uma escolha muito sábia para a nossa parte para fazer o que a gente quer fazer no mercado, que é trabalhar, otimizar e aumentar a competitividade das empresas no que tange a folha de pagamento. E dentro desse core business que a gente oferece, a gente tem uma série de soluções que circundam esse ecossistema. Mas o foco principal hoje seria otimizar a folha de pagamento das empresas e dentro desse escopo regulatório que a gente escolheu estar, que é a instituição de pagamentos. Então é bem assim, tranquilo e a gente consegue fazer isso com muita rapidez, muita agilidade nas empresas, o que é um dos principais, vamos dizer assim, atrativos para o cliente nos escolher. Essa agilidade, essa rapidez que a instituição de pagamento pode fazer por eles. Agora, a gente sabe que o mercado de instituições de pagamento está praticamente saturado, né? Ele deveria estar saturado com 30 instituições. Você falou um pouco, Henrique, mas eu queria saber qual o diferencial da Mentor. Por que a Mentor se destaca e se diferencia em relação às outras instituições de pagamento, que a gente faz o mesmo serviço? Sim, acho que até pegando o início da sua primeira pergunta, em relação ao que me faz ser diferente dentro das instituições tradicionais do sistema financeiro brasileiro, é a agilidade. Como é que eu entrego para a empresa eficiência operacional com baixo custo e agilidade? E hoje nós temos o Brasil sendo controlado durante muitos anos por 5 instituições financeiras tradicionais: Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal e Santander.
Você vai para fora do país, você tem mais de 10 mil instituições financeiras de pagamento e etc. E aqui nós temos um monopólio, qual foi, durante muitos anos, gerido por essas 5 instituições, que adquiriram diversas outras que foram chegando no mercado, mas basicamente hoje são controladas por isso. E são transatlânticos. O que me diferencia dessas instituições hoje é o quesito agilidade, relacionamento e proximidade. Eu consigo ter construções tailor-made para cada companhia. Hoje, nem sempre a mesma segmentação de empresas tem, de fato, a mesma necessidade. E hoje eu tenho tecnologia própria a ponto de customizar isso para o meu cliente, gerando eficiência operacional para o RH, agilidade, documentoscopia, trazendo para que ele tenha na palma da sua mão aquilo que ele vai buscar em instituições tradicionais e leva a mesas. Então, isso traz uma facilidade incrível e uma eficiência que, no final, não deixa de ser uma produtividade, porque é redução de hora homem de trabalho, redução de quadro efetivo de funcionários, que ele se autogerencia. E os fluxos processuais que ele leva 3, 4, 5 dias numa instituição tradicional, ele leva para dentro da sua própria empresa com um clique. Então, isso nos faz ser diferente perante ao mercado. Você comentou que um dos pilares é a proximidade. Isso me chamou a atenção. E como é que você consegue tangibilizar uma proximidade num negócio que é a proximidade de contato com o cliente direto, com o RH, ou a proximidade do conselho de acessar rapidamente o sistema? A proximidade com quem gerencia as empresas. O Brasil é um país e sempre foi extremamente relacional. Então, o fato de você ter a proximidade, entender a dor e propor as melhorias, nos transforma em uma empresa diferente. Tudo se inicia com um relacionamento ambíguo, onde é bom para o cliente e também é bom para a instituição que está prestando esse serviço. Então, entender a dor, propor melhorias e equalizar esse ecossistema para o cliente nos transforma em uma instituição diferenciada no mercado para prover soluções por meio de pagamento para essas instituições. Luiz, um exemplo de um investimento que a gente faz, que é específico da nossa companhia, que gera esse relacionamento, né? Hoje, uma empresa vai fazer uma transição de folha, a gente sabe que empresa tem 1.000 funcionários, 12.000 funcionários, a gente tem clientes até de mais de 30.000 funcionários, a gente sabe que essa transição precisa ser muito cuidadosa. Você tem que cuidar do cliente, você tem que fazer todo um processo de apoiamento ali e tudo mais. A gente tem um setor só de implementação. Então, a gente tem uma central PF, a gente tem uma central PJ, a gente tem uma central de relacionamento de cliente PJ e nós temos também um setor só de implantação. Então, quando a gente combina tudo isso, você vê que a gente investe muito nessa proximidade, nesse relacionamento. E hoje em dia, as empresas elas querem isso. Elas não querem mais ser atendidas por uma URA, elas não querem ligar com 0800, elas querem um atendimento humanizado e uma pessoa que ela consiga chamar para ele mesmo. Então, todos os nossos clientes, a gente tem um atendimento, a gente cria mecanismos e tem uma pessoa que vai se dedicar àquela empresa. Então, ela sabe com quem está lidando todos os dias. E essa pessoa tem conexões diretas com os decisores do mentoring. Então, isso faz com que a agilidade na decisão, o atendimento e todo esse acolhimento ele seja amplificado. Isso gera um grande diferencial. Você falou que tem muitas IPs no mercado, muitas instituições de pagamento. Mas quantas delas têm esse tipo de investimento, esse tipo de atendimento que nós temos? Pouquíssimas. A maioria delas são atendimentos por e-mail, ou você liga para uma URA, ou ele é atendido ali por mensagem, né, Luiz? Você recebe mensagem. Então, são pessoas que, assim, faceless, são pessoas que não têm rosto, né? E no mentoring, não. Você é atendido, você sabe com quem está lidando, você sabe que são os decisores. A grande parte dos nossos clientes tem acesso aos números dos diretores da companhia, acesso aos decisores, o que torna tudo mais rápido, mais ágil. E esse bloqueio que a gente vê no mercado de um grande bancão com a empresa, com a gente isso não existe. É uma proximidade mesmo. A gente tem clientes no interior do Pará, lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, e o atendimento é muito próximo. São pessoas que atendem pessoas. A gente não, no Metrobank não vai existir isso de atendimento robotizado, são pessoas atendendo pessoas. Isso é um grande diferencial, né? Porque, como você comentou, você tem um atendimento chatbot
Eu, particularmente, odeio o chatbot. Tem gente que ama, eu odeio. Algumas vezes eu xingo a mãe do chatbot. Eu sei quem criou você. Então, tem esse raciocínio. E às vezes isso, vai só pensando que ali é uma inteligência artificial. Você se percebe, e quando você percebe, você fica chateado, porque assim, puxa, eu achava que era uma pessoa. E isso machuca, entendeu? E você vê que a pessoa ali acha que é uma pessoa, aí quando você vê, tive um atendimento uma vez, que o atendimento ficou repetitivo. Então ele ficava repetindo, eu falei, gente, eu acho que isso aqui é inteligência artificial. E aí você se chateia porque você queria uma solução para ler um tema específico, não cai na vala comum, e aí você fica desassistido. E aí no Mentor você não vai ter isso. O atendimento ele é humanizado, um a um, né, com todos esses setores para dar apoio à empresa. É muito chato você estar no WhatsApp conversando, né? A pessoa está te respondendo, aí no dia seguinte você volta à conversa, aí lá, como podemos te atender? Normalmente, meu Deus do céu. Não personifica a relação. E eu gostei muito do que você falou, Henrique, do setor de implantação. Eu acho que é um diferencial extremamente relevante. Eu gostei muito de vocês terem esse diferencial, porque você está pensando na jornada do cliente, né? Então você está construindo uma jornada para que ele entre e seja manuseado desde o começo. Perfeito. E o Garo vai falar mais sobre o setor de implantação, porque ele comandou esse setor, implantou inúmeras melhorias, então o Garo pode falar muito bem dos diferenciais que a gente tem. O que eu costumo dizer da implantação é que ela vende mais do que o próprio vendedor. O vendedor, ele idealiza o sonho, né? Ele não o tangibiliza. A implantação, ela tangibiliza aquilo que o vendedor, de fato, vendeu naquele primeiro encontro. Então, você acreditou naquele projeto, ainda não o tangibilizou, e vem para a mão de implantação executar 100% daquilo que foi combinado. Então, o cliente se sente acolhido. Qualquer problema que ele venha a ter dentro daquele período, ou dúvida que ele tenha, ele está assessorado presencialmente, por vídeo, por telefone, em grupos de WhatsApp. Então ele não está desassistido. É ruim você comprar algo e quando você retoma, eu vou dar um exemplo de carro. Eu comprei um carro recentemente. Um mês depois eu liguei para o vendedor e ele falou, olha, eu gostaria de tirar uma dúvida, só um minuto que eu vou lhe passar para o setor. Cada lugar é um setor, você não personifica a relação. A implantação tem essa jornada de perdurar com o cliente, garantindo que ele tenha eficiência e qualidade. Então, nós colocamos implantação dentro da estrutura comercial da instituição, porque ela não é operacional, ela é comercial. Essa modificação eu mesmo a fiz. Ela ficava dentro de uma diretoria de operações, eu falei, ela é mais comercial que operações. Ela precisa ser relacional com o cliente. Eu concordo plenamente, eu já inventei instruções em empresas em que eu coloquei um setor de implantação, e foi muito bom. Tirar do dia a dia comum, e quando tiver a implantação bem feita, terminada, assim, passa para um outro tipo de departamento, faz o relacionamento, o office daquela operação. E para você ver, Luiz, por exemplo, quando o Gabi idealizou essa área, hoje, muitas vezes, a pessoa que está implantando ali, ela vai dar o pós-venda. Então, você vê, é um atendimento da pessoa. Então, a empresa recebe o treinamento, recebe todo o planejamento da implantação, a gente tem os milestones, né, os marcos para cumprir, a gente faz o teste da folha antes de rodar a folha valendo mesmo, né? E essa pessoa está acompanhando até o pós-venda. Então, olha que maravilhoso. Você tem uma pessoa, não é aquela coisa que você, fulano de tal, fulano de tal. Não, tem uma pessoa que, mesmo que aquele problema não seja do setor dela, ela vai conectar com o setor do Mentor Bank para resolver o problema do cliente. Então, o cliente ele não fica perambulando entre as áreas. Ele tem uma pessoa que vai cuidar do cliente. E isso, só para desculpa, Luiz, são uma diretriz do nosso presidente, o Anderson, né, o fundador da empresa, que ele fala assim, nós precisamos cuidar dos nossos clientes. É uma diretriz mesmo do nosso fundador. Você falou uma palavra pessoas. O RH de uma empresa, né, que está conversando com você, é o departamento mais importante que vocês têm um relacionamento? Eu costumo dizer que é um tripé. A empresa é composta de RH, que está gerenciando todos os ativos. E quem são os ativos? Os seus colaboradores. É o ativo principal dessa empresa, gerador de receita das companhias, principalmente quando se fala do setor. A mão de obra hoje é o principal gerador de receita das companhias. E o financeiro.
Então, é uma triangularização entre RH, usuário e financeiro. O RH é na frente de eficiência. O RH hoje, dentro das empresas, em qualquer uma, é uma área extremamente demandada, suporta uma carga operacional altíssima e ela não é uma geração de receita. 100% das vezes ela nasce com despesas, folha de pagamento, plano de saúde, benefícios. Quando você soma só esses 3 que eu falei, é 70% do fluxo de caixa das companhias. E os usuários, por sua vez, cada vez mais insatisfeitos com o que é provido a eles. E hoje o Brasil ele é vítima de uma mão de obra desqualificada e de uma mão de obra com alta rotatividade. Quando a gente fala do setor que é autoempregador, 100% dos empresários com qual eu tenho relação falam: estou com muita dificuldade na contratação de mão de obra, principalmente nas qualificadas. O Piamento ele leva para dentro das empresas uma relação onde eu bancarizo essas pessoas esquecidas pela tradicionalidade do banco tradicional em bancarização. Eu tenho 81 milhões de brasileiros hoje no país endividados, sem acesso a crédito, a produtos e serviços, esquecidos pelo ecossistema financeiro tradicional. O momento ele leva para eles a inclusão financeira de volta, para que eles possam sonhar e realizar aquilo que eles de fato desejam. Então isso diminui nas empresas o turnover, que é a qualificação do que o RH escolheu para o seu colaborador, que é a ferramenta de mentoring. E a monetização de uma despesa, que é a folha de pagamento. Hoje a folha de pagamento ela é uma despesa que a empresa nasce. Como que eu, mentor, posso monetizar o empresário em relação a essa folha de pagamento? Então, existe dentro da nossa alternativa de proposta efeitos de monetização de folha de pagamento para ter as instituições, dentro de digitalizações, cashback, eficiência operacional, produtividade. A gente fecha um ecossistema triangular entre o RH, provedor de tudo isso, entre o ativo, que é o funcionário, e entre finanças das empresas para que elas possam ter ganhos financeiros com a digitalização da folha de pagamento. Você falou algumas coisas, quando você falou, me lembrou lá no passado, no começo da década de 90, que ninguém tinha conta em banco. Aí a gente ia no banco, sacava o dinheiro, levava para a empresa, separava uma mesa grande, ficava montando os envelopes, procurava troco no vizinho para dar o certinho, depois saía pagando os funcionários. Então, o que a gente evoluiu é muito interessante. E, Luiz, é tão interessante, você falou a questão do dinheiro e linkando com o que o Gabriel está falando sobre essa questão de vários setores se beneficiarem do Nubank, né? E você também veio da área de serviço, que várias empresas grandes você passou de empregadores de mão de obra e terceirização e tudo. Sim. A gente tem um caso bem curioso, a gente tem muita empresa de segurança, de call center, de facilities, empresas que empregam muita mão de obra na área de serviço. A gente é muito forte, né, a Sebrae, a empresa de serviço, então a gente entende uma associação que liga a área de serviço, então a gente tem que ser muito forte. Vou contar o caso de uma empresa que faz, no mercado esporte, serviços de segurança. Então, o que acontecia antes? O vigilante ele vai fazer um evento, uma cobertura do evento, ele entra ali 6 da noite, ele sai 6 da manhã. E é parte do setor pagar em dinheiro. Porque o vigilante ele quer sair com dinheiro, então fica ali meio que convencionado. Então, essa empresa de segurança, o que ela acabou falando, o que eles fazem muitas vezes? Elas fazem uma operação, o setor financeiro prepara o pagamento para ser pago na saída do vigilante, 6 horas da manhã, então vão seguranças com uma pessoa do financeiro, delegado por eles, para fazer pagamento de outros seguranças. Olha que loucura, né? Uma operação de segurança para pagar segurança, né? E quando eu entrei dentro, o que aconteceu? Essa operação foi totalmente reestruturada. Então, o setor financeiro agora, o setor de DT, ele vai cadastrar a conta digital do vigilante, a conta é criada instantaneamente, o vigilante, aonde ele estiver, ativa a conta dele. Quando vai 6 horas da manhã, o setor operacional vai fazer o levantamento os apontamentos de quem fez o serviço na noite e tudo, manda o financeiro a informação e o financeiro paga tudo digitalmente. Olha quantos setores foram beneficiados aí. Eu não tenho mais pagamento de erário físico, eu não tenho mais mobilização de seguranças para pagar outras seguranças,
e hoje é feito tudo num clique à distância. Então, o setor operacional se beneficiou, o setor de DP se beneficiou desse processo e o financeiro, que não vai ter mais essa trabalheira toda. Isso ocorre, se você quiser criar um ponto digital, fazer um adiantamento para o colaborador, e o colaborador depois baixar o aplicativo, o dinheiro já vai estar na conta dele, tudo isso ele faz isso em 20, 30 minutos no máximo. Então, é uma operação rápida, ágil, todos os setores estão beneficiados, tá certo? E ao longo desse processo, a empresa ainda consegue ser monetizada, porque a gente consegue compartilhar com a empresa parte da nossa receita e a gente hoje paga um cashback, um retorno para a empresa, onde ela consiga monetizar nesse processo juntos. Quando você falava, eu também me lembrei que você falou de segurança. A gente, claro, sacava o dinheiro, um saco de dinheiro e é armado, né? Então todo mundo foi armado, né? Sacava o dinheiro. Ele falou, pagava os funcionários também armado, né? Aquele negócio de noite, dia de noite e tal. E aí, uma coisa que eu estava me flagrando agora, pensando, onde é que a Mentor estava há 35 anos atrás? Nem ideia. Onde é que vocês estavam para solucionar meus problemas? A Mentor fez uma parceria com a Soil, tá? Essa parceria é uma parceria estratégica em que momento? Como é que você amplia esse valor para o RH, né, e para as pessoas? Como é que se amplia esse valor? O mercado de benefícios hoje brasileiro, ele representa o segundo maior país em concessão de alimentação e refeição. O único país que ele perde é a França. Então, o nosso mercado é pujante em relação a pagamentos de benefícios da legislação PAT. Durante uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, o Brasil passou a se remodelar em relação à concessão de benefícios, que foi, durante muitos anos, também conduzido pelas incumbentes aqui de maneira monopolizada. Estamos falando de companhias como Aurelo, Ticket, Sodexo, que hoje é a Proxy, que são as incumbentes maiores, algumas com participação de empresas francesas, e a Alero 100% brasileiro, de duas grandes instituições, Bradesco e Banco do Brasil. Começaram a entrar nesse mercado empresas do segmento de flexíveis, que é trocar o credenciamento ao estabelecimento comercial e colocar a bandeira como pagamento através de voucher. Então, você cresce o volume de estabelecimentos comerciais credenciados, diminui o custo do estabelecimento comercial no credenciamento, que as incumbentes credenciam uma taxa para poder ter aceitação desse benefício. E essas taxas, obviamente, depois, elas são acopladas dentro do custo do alimento daquele estabelecimento. Na parte da trilha de crédito, isso é legislado, então, ou seja, é uma taxa com todo mundo. E essas empresas começaram a entrar no mercado com muita pungência. Então tem a Flash Benefícios, a Caju e a Swire, que entrou nesse mercado há 4 anos atrás, com o Invest dos franceses aqui no país, e onde nós encontramos uma sinergia muito grande com a Mentor. Em primeiro momento, hoje, através do plástico da Swire, eu posso conceder ao meu funcionário todos os benefícios quais eu queira pagar ele em um único cartão com wallets segregadas. Então, eu posso ter o alimentação, o refeição, o mobilidade, o vale transporte, o farmácia, o educação, tudo em um único cartão. Acabou aquela história que você abre lá e você tem um monte de plástico na carteira. E nós vemos isso muito vantajoso para a empresa no operacional, com a distribuição de plástico, na parte sistêmica, que são os layouts de arquivos que você vai subir para poder creditar essas pessoas, com uma conexão do Mentor de agilidade. Então, essa parceria trouxe uma nova wallet para todas essas que eu comentei, de payroll, folha de pagamento. Então, hoje, um funcionário ele pode ter em um único plástico o salário e todos os benefícios dele. Então, nós fizemos uma conexão tecnológica via API, aonde nós conseguimos transacionar esse cartão com bandeira Mastercard através de uma conexão com o aplicativo do Mentor em consulta de sala, para que ele transacione as wallets segregadas, o que é dinheiro da conta dele. Ele pode transacionar em qualquer estabelecimento físico e virtual, não é uma concessão de crédito, em si, saldo em conta,
e tem todos os outros saldos que ele tem, pertinente aos canais que ele vai transacionar, respeitando a legislação do PAT. Então, a gente leva para a empresa um combo. Ele não precisa mais ter 6 fornecedores, 6 cartões, ele pode ter um único fornecedor, que é o Mentor. E foi uma parceria de muito sucesso, a qual a gente vem carregando por mais 3 anos. Você comentou uma coisa muito interessante para quem trabalhou em empresa de serviços, né, prestador de serviços e tem funcionários em vários locais, a logística da entrega, né, imagina ter que distribuir 5 cartões. A logística da entrega realmente é sensacional. Não é só a pessoa não ter um monte de plástico, é muito melhor que um só. Mas a logística que você destacou aí foi muito importante. Para o RH receber isso, distribuir, ter comprovante que entregou, não pegou o cartão. Então, realmente é uma solução muito interessante. O não plástico físico, ele tem a necessidade, mas 100% das wallets elas já são digitais, já nascem digitais, para que você possa transacionar em qualquer adquirente, né, através do teu celular. Porém, nós sabemos das peculiaridades do nosso país e sabemos também das ramificações do nosso país, que sabemos de regiões que não possuem acesso à tecnologia. Então, nós temos uma logística própria que faz a entrega desses cartões em mãos desses colaboradores ou até mesmo dentro do próprio RH da empresa, podendo ser credenciado a um CPF em tempo real. Tudo que a gente faz hoje a título de realidade, de agilidade, é levar para dentro das empresas aquilo que elas tinham que ir buscar fora. Os nossos portais funcionam 24/7, então, madrugada, sábado, domingo, feriado, ele vai poder pegar histórico, fazer créditos, puxar relatórios 100% em tempo real. Então, isso facilita você de ir buscar processos manuais e digitalizar 100% da tua mão. No último ano, 37% das agências de instituições financeiras tradicionais foram fechadas. Então, o mercado vem se modificando e vem se transformando cada vez mais em digital. E eu falo disso desde o primeiro emprego até o último emprego, que aquelas pessoas que nascem estão agora na jornada de primeiro emprego, elas já são digitais, elas já nasceram na área digital. Nós pegamos a transição, fomos analógicos e pegamos a transição para o digital. Essas pessoas já nasceram no digital. Elas já operam 100% em digital, nas instituições digitais. E também o último emprego. Né? Poxa, mas uma senhora que está no seu último emprego numa empresa de asseio e conservação, de fato ela usa o digital? Usa. Nós fizemos pesquisas de mercado para mostrar para as empresas que ela pagar por uma instituição financeira tradicional não é mais um conforto. Ela continua pagando, acreditando que está provendo um conforto ao seu colaborador, e nessas pesquisas provam que 80% das pessoas tiram o dinheiro da instituição tradicional e levam o dinheiro para uma instituição digital, onde ela tem mais facilidade, praticidade e acesso a informações que ela não tem no tradicional. Isso é muito interessante, essa evolução do setor digital bancário, de crédito, vem acontecendo, porque eu me lembro agora quando você falava do Banco 1, né, quando começou o Banco 1, era o único banco digital, né, que tinha. Na época as pessoas não estavam preparadas para isso, tanto que ele não continuou o projeto, porque as pessoas queriam tangibilizar o local, né, queriam encostar na agência. E a gente percebe uma evolução muito grande hoje, é muito claro, como você fala, às vezes uma pessoa de limpeza e tal, acredita que o digital é um lugar seguro, não precisa ir lá na agência e bater na parede e falar, bom, tem uma agência aqui, tem alguém para falar, então é muito interessante. Agora, vocês falaram há pouco sobre inadimplência. Como é que a Mentor está se posicionando na questão do crédito? Com esses juros que nós temos no Brasil, caiu um pouquinho, né, agora, mas muito pouco, e inadimplência. Como é que vocês estão se posicionando, enxergando isso de ameaça ou oportunidade? Olha, quando a gente vê para o mercado, a gente viu algumas mudanças recentes, né? Teve uma mudança do governo em relação ao consignado, onde agora o colaborador tem acesso direto ao consignado, e mudou um pouco o formato que antes era feito em anuência com a empresa, então a empresa tinha que anuir, que aquele funcionário teria direito ao consignado e tudo mais, e hoje ele vai direto ao governo. Então isso gerou uma alavancagem
para a classe trabalhadora. A gente vê isso na ponta, né? A tomada de crédito aumentando bastante para a classe trabalhadora. E como é que a gente se posiciona, Luiz? Hoje a gente já discutiu muito isso. E o Venture, ele só faz o crédito responsável. Hoje a gente não alavanca o funcionário. Nós não temos interesse em gerar aquele parcelamento de 36 meses, 48 meses, colocar uma dívida alta na mão do trabalhador, 5 vezes o que ele ganha, às vezes até 10 vezes o que ele ganha, e aí ele não tem como sair mais dessa ciranda. Ele vai sair endividado desse processo e ele, infelizmente, ele pode carregar isso por muitos anos, né? E nem trabalha nisso. A gente hoje oferece um crédito de antecipação salarial, onde hoje os valores são... A gente entende que a gente é até uma instituição de microcrédito. Hoje a gente empresta valores de R$25, R$30, R$40 por funcionário, né? Alguns vão pagar mais, 300, 400, mas são microcréditos. Então, quando a gente entra numa empresa, ela pode ter a certeza de que a gente não vai estar contribuindo para o problema da inadimplência hoje, que é advindo do excesso de crédito, da alavancagem financeira. Então, hoje o Mentoring, ele não alavanca o funcionário. Muito pelo contrário, são créditos emergenciais que vai ter um limite disponível e que ele vai pagar uma taxa de juros plenamente, vamos dizer assim, que cabe no bolso dele. E ele não se alavanca, porque se ele pedir um exemplo, hoje ele vai pedir no dia 12, 13 de agosto, 15, 20, ele vai pagar na outra folha de pagamento. Então, geralmente, nem fica 30 dias. Então, o crédito tem um duration, né, uma duração de 10, 15, 20 dias. E ele vai ter o barato ali dos seus juros, né? Então, o crédito que não vai endividar o funcionário, ele nem fica perralendo, porque quando a pessoa tem uma dívida, imagina uma pessoa que ganha R$2.000, ela pega uma dívida de 8, 10 mil hoje. Então, ela não vai conseguir pagar, vai comprometer 35% do orçamento dela, e ela vai ter que renegociar e jogando sempre para frente, sempre pedalando. E no caso do Muito Bem, que a gente tem o crédito responsável, né? A gente entende hoje, é muito interessante isso, Luiz, porque a gente já fez um experimento no passado de oferecer um crédito parcelado que coloque mais. E a gente viu que esse crédito ele gerou um problema, inclusive, de inadimplência para a gente. Então, hoje, o nosso formato de negócio ele é tão sustentável para os dois lados que tudo que a gente fizer de mais alavancagem para o funcionário, ele acaba reverberando negativamente na gente. Então, a gente é meio que obrigado também a ter um crédito responsável, não só porque a gente quis, porque no começo foi assim. Mas também com o tempo isso se provou um excelente posicionamento do Mentoring perante o mercado. Isso é bom para o RH, que não vai ter problema de rotatividade, porque o funcionário é endividado. Não tem para o empresário, porque muitas vezes o funcionário vai com o empresário e pede para ele liberar um adiantamento, ele pede algumas as férias, porque ele já está comprometido com o consignado. Isso é bom para a família do trabalhador, que a gente não vai estar dando um crédito na mão dele irresponsável, né? Se eu puder contribuir, Wallace, com o que eu acho interessante, um dos fatores que o Mentoring acredita é que o povo brasileiro ele é um bom parador. Ele não tem educação financeira, ele não tem inclusão financeira e tem falta de acessibilidade a crédito. Hoje as instituições tradicionais, no final do dia, elas têm análise de score, iluminam essas pessoas, fecha a torneira do spread para elas, as militando de ter acessibilidade a recursos financeiros de baixo custo, que é a nossa proposta, orientar com que ele tenha a praticidade do uso do dinheiro. Para você ter uma ideia, hoje o Mentoring tem em torno de 750 mil usuários recebendo salário com a gente todos os meses. Todo quinto dia útil, eu processo 1,4 bilhões em folha de pagamento. Sabe quanto tempo esse dinheiro fica sob a minha custódia salvaguarda, que é a obrigação de uma instituição de pagamento ter esse recurso disponível 1 para 1 por segurança jurídica e lastro dos colaboradores? Chuta mais ou menos quanto tempo eu fico com isso em mãos. Olha, eu chutaria 24 horas. A resposta, no máximo 3 horas. Então, o colaborador da empresa, Ele recebeu o dinheiro dele às 8 horas da manhã, quando é 11 horas da manhã, não tem mais R$1 na conta dele. Isso foi no dia do pagamento. Como é que ele vai viver
até o final do mês. A baixa produtividade tem muito a ver com relação financeira. Porque se você tem um filho adoecido na sua casa, um problema com o gás de cozinha da sua casa, um problema com sua esposa, com a sua mãe, né? Como é que você, como provedor da tua casa, vai resolver esse problema? Então, a sua cabeça ela não está dentro do teu trabalho e tua produtividade, porque você tem aquela questão familiar a ser resolvida. Então, esse acesso ao dinheiro pequeno, de baixo custo, ele resolve um problema familiar, que não é para endividamento, e automaticamente ele volta para uma produtividade. E grato à empresa, que tem um mentor como provedor de pagamento para ele. Porque se ele não tivesse um mentor, muito provavelmente nenhuma instituição abriria essa porta para ele, e muito provavelmente ele estaria aprendendo com um agiota correndo um risco de vida com juros de 30% ao dia, que foram as últimas notícias que apareceram no mercado no G1, por exemplo. Os trabalhadores brasileiros estão buscando alternativas de crédito com agiotas pagando 30% ao dia. Imagina você precisar de R$100 e pagar 30% ao dia. É incrível. Você me destacou um ponto importante. Você ajuda na redução do absenteísmo. Perfeitamente. É isso que você acaba fazendo com essa você falou, Henrique, da responsabilidade social. Eu fazendo uma pequena analogia, a pessoa que você citou aquele exemplo de 2.000 que ela recebe por mês e pega e algumas instituições que não têm a responsabilidade que o mentor ele tem, emprestam para R$8.000, ou seja, 4 vezes o que ganha. Se fosse uma empresa, na analogia, 2 vezes já estaria em recuperação judicial, ou às vezes 70% da receita. Está em recuperação judicial. Né? Então, assim, não tem empresa que deve 4 vezes o que falta, deve ter, mas você tem que pedir recuperação judicial. Né, para você conseguir. E aí, essa analogia serve para a mão de obra, né, para as pessoas que estão lá. Você acaba gerando uma recuperação judicial para ele, né, se você não tiver essa responsabilidade, você está muito bem. E é interessante que, assim, hoje a gente, além do crédito responsável, a gente tem também vamos dizer assim, o relacionamento sustentável, porque hoje a operação do Mentory, ela foi construída para a gente ter uma operação rentável no médio e longo prazo. Então, assim, a gente não tem interesse em lucrar no curto prazo. O Mentory é uma instituição que nasceu para realmente criar relações fortes e duradouras. Então, os nossos clientes, a gente tem um churn baixíssimo de clientes. São clientes que são muito longevos na nossa carteira, que conhecem a gente, conhecem os diretores, conhecem os nossos setores, vêm visitar a gente aqui na sede, a gente tem sedes espalhadas em todo o país. Então, são clientes que entenderam que a nossa proposta é uma relação sustentável. Muitas vezes a gente vê no mercado, instituições financeiras, com uma relação parasitária. Sim. Onde ela tenta aproveitar ao máximo, explorar ao máximo aquele cliente do que ele pode extrair para a instituição financeira. Não é o nosso caso. A nossa relação ela é completamente sustentável. Eles vão até matar a calinha de outro. Né? Eles matam fazendo uma loucura dessa. Mas parece que o objetivo é fazer uma coisa rápida, né? Fazer uma coisa rápida. E ele sentindo que vai fazer mais uma pergunta, Henrique. Como é que o mentor, se você puder falar brevemente, como é que o mentor se projeta daqui 5 anos, por exemplo? A gente teve uma conversa ontem com o nosso fundador, o Anderson, e ele estava justamente nessas reflexões, né? O que a gente espera ser daqui a 5 anos, né? Hoje, a gente pode dizer que no nosso setor, nós somos já os líderes. Então, ele fez até a provocação. A gente já é líder. O que a gente almeja para frente, né? Então, a gente tem hoje meta de... Nós temos um grande sonho de realmente conseguir pulverizar para todo o Brasil a nossa proposta. Hoje, a gente tem uma grande inserção no mercado de serviço. E a gente tem também o desafio de trazer isso para todos os setores da economia. Nós temos clientes de todos os setores, tá, Luiz? Mas a gente entende que a gente é muito forte em serviço. E eu acho que a gente tem que espalhar isso, dar essa condição, essas vantagens para todas as empresas dos setores. Então, a gente tem setor de indústria, construção civil, a gente tem grandes empregadores de mão de obra no Brasil. Então, acho que o nosso grande desafio é a gente, vamos dizer assim, mostrar para o Brasil a fundo tudo que a gente pode agregar para eles, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho o Gabi, como nosso diretor comercial, também tem muitos projetos que estão vindo pela frente, que eu acho que pode soltar, alguns ele não pode soltar, tá? Mas eu vou ir, incrível.
Não, a gente luta com o judeu pra frente, mas é isso. Eu acho que é a gente dar o acesso, o nosso versão, né? A gente dá acesso a milhões de brasileiros, né? Essa condição de ter. A gente falou muito aqui das pessoas que são classe trabalhadora, né? Uma coisa, o empresário falei para mim essa semana, ele falou assim, Rick, sabe uma coisa que você não percebe que vocês agregam? Hoje eu tenho uma operação numa empresa no interior que não tem agência bancária, não tem Caixa Econômica, não tem nem Banco do Brasil, não tem nada. Mas a minha funcionária lá, que é a Neide, falou o nome dela, ela consegue resolver tudo no celular. Então hoje o nosso grande desafio é a gente conseguir pulverizar isso, massificar e trazer os milhões de brasileiros. Hoje a gente tem 100 milhões de contas digitais, né? Então a gente quer atingir esse público-alvo e trazer essa grande revolução para as empresas, né? Porque hoje a gente tem mais ou menos 100 milhões de contas abertas digitais, mas quando você vai para a empresa, 95% usa o bancão. Então o funcionário ele recebe o bancão, mas quando ele tem a liberdade de escolha, ele escolhe quem? O digital. E aí a gente quer mirar esses 100 milhões de brasileiros e dar a condição para ele de que você não precisa receber pelo bancão. Receba pelo Mentoring, que você já vai estar dentro do digital com o seu conteúdo que você quer. Agora, a gente chega num momento do podcast que eu cobro um presente. Eu cobro um presente, né? Eu não peço, eu cobro um presente. Às vezes eu peço um presente. E o presente que eu queria pedir para acabar de vocês, qual é o melhor conselho que você pode deixar para quem está nos assistindo agora? Quem começa? Julgado para pensar. Olha, eu acho que o conselho que eu deixaria aqui é para que os empresários eles passassem a olhar um pouco mais a revolução do mercado financeiro do país. Que ele abra as portas e dê oportunidade para conhecer as soluções que estão sendo propostas por empresas e empresários, como o Wanderson, entre outros, que estão querendo mudar o ecossistema financeiro tradicional, com propostas de altíssima qualidade. E o brasileiro ele tem essa questão de segurar um pouco, né, de se manter no tradicionalismo. E o mercado mudou. Então eu deixo o convite para que os empresários do setor e de qualquer outro segmento abram as portas para que e deixem de lado, principalmente, instituições que não foram fé, que não trouxeram credibilidade para o mercado de lado e olhem as instituições que buscam a governança, que buscam o compliance, que seguem as regras e que não podem ser penalizadas por conta de levianas de mercado que nascem e vêm por uma prostituição indevida. Então eu deixo aqui um pedido aos empresários que abram as portas e abram para conhecer realmente o que está sendo proposto. O Mentoring é a primeira instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Estado do Ceará. Então, a única IP ali que nasceu é o Mentoring, primeiro autorizado, que cumpre rigorosamente todas as regras e regulamentações propostas pelo Banco Central. Então, o presente aqui é esse, Luiz, que os empresários abram as portas, modifiquem sua cabeça para a mudança, que certamente o qualitativo que vem junto com a proposta é muito positivo para as companhias. Ótimo conselho. Henrique, qual o melhor conselho que você pode deixar de presente? Olha, eu vou deixar um excelente conselho, que é se abrir. E eu queria só acrescentar um ponto aí nesse tipo de abertura, né? É que o empresário ele não precisa se preocupar em perder o relacionamento com as instituições tradicionais de mercado. Hoje o Mentoring, ele convive, a gente criou o Mentoring para que essa convivência seja saudável. Então, hoje, todos os nossos clientes, eles recebem pelos bancões, eles se emprestam pelos bancões, tem cobrança, a parte de cobrança pelos bancões, existem as aplicações financeiras, os produtos financeiros, mas no que tange a folha de pagamento, a gente entende que a gente é a melhor opção. É a melhor opção. Então, eu entendo que hoje as empresas estão ficando mais sofisticadas e entendendo os ativos que ela tem, financeiros, e aí elas vão agora fazer escolhas mais assertivas. Então, na folha eu tenho um Mentoring Bank, um líder do setor, o que traz robustez, velocidade e atendimento para a sua folha de pagamento, e ele tem ao mesmo tempo acesso aos bancões para outros produtos financeiros. Então, muitas vezes a gente cria essa dicotomia, né? A polarização, o pessoal fala que tem na política, às vezes pensa que existe essa polarização no mercado financeiro, e não existe.
O que existe, na verdade, é uma coabitação. A gente vai coabitar porque cada um vai ter o seu melhor. Hoje as instituições financeiras têm balanço forte, né, pode dar milhões de empréstimos para a empresa, mas ver o que hoje a folha de pagamento, elas deixam muito a desejar. E o mentre a gente é wise no sul. Eu sou usar melhores coisas. Então, meu conselho venda esse agente, o Mentor Bank, disponibilize, questione se a sua folha de pagamento realmente está na melhor instituição, e aí dê essa possibilidade de você segregar os ativos da sua empresa e otimizar os resultados. Legal, Henrique. Eu queria agradecer a presença de vocês dois, Gabriel e Henrique, do Mentor Bank. Acho que ficou muito... Quem tinha dúvida do que é o Mentor, do que ele pode fazer, a partir de agora tem uma facilidade muito grande. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado a Henrique, obrigado a Sebrae também. Obrigado a você que nos acompanha até agora. Até se inscrever no nosso canal do YouTube Melhor Conselho e no nosso também no Conselho Oficial. Muito obrigado, até o próximo episódio.